Obrigado às irmãs, obrigado irmãos e irmãs. Agora sim o momento da palavra. Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Você que está em casa também. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse culto. Fala conosco agora por meio da Tua Palavra. Revela a Tua Palavra ao nosso coração. Espírito Santo, é o que te pedimos. Neste mês temos o desafio de compartilhar o tema que nós temos um chamado. Então nos ajuda a entender esse princípio da Tua Palavra, essa verdade da grande comissão, a qual o Senhor reuniu os seus discípulos e deu essa orientação, e hoje nós somos os seus discípulos e discípulas. Então ministra sobre a nossa vida com a Tua Palavra, é o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, conforme eu disse, irmãos e irmãs, nós estamos trabalhando este mês o tema Eu Tenho um Chamado, tá? Todos os domingos nós temos uma mensagem acerca desse texto, nosso texto base, sobre nós termos um chamado. E nós já falamos que aquele que tem um chamado, ele precisa obedecer, ele precisa avançar, e hoje nós trabalharemos então, eu tenho um chamado, eu vou confiar. Jesus nos deu uma promessa. Jesus falou nesse texto aqui para nós, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Falar de promessas, trazendo para o nosso contexto atual, hoje foi o dia das eleições municipais em todo o Brasil, e você exerceu o seu papel de cidadão também. Mas falar de promessas num contexto político é até algo frustrante para nós como seres humanos, porque não dá para confiar em nenhum ser humano, irmãos e irmãs. Isso nós temos que ser sinceros. É isso que o salmista declarou, que maldito o homem que confia no homem. Não é que você não deve confiar em pessoas, não é que você deve se envolver com pessoas, mas maldito o homem que confia na força do homem, na força do braço, achando que nele está a esperança de salvação, achando que nele ou que nela está a resposta da qual nós precisamos. Até durante a semana passada, se não me falha a memória, fiz um post no Facebook, mandei para algumas pessoas no grupo de WhatsApp, sobre desanimado em votar, porque a realidade nossa como política no Brasil, às vezes olhando para os políticos, a sensação é desse desânimo mesmo, porque não dá para confiar em ninguém. Nós não defendemos nenhum partido, nenhuma pessoa, nada disso, pregamos a palavra de Deus e orientamos a todos os irmãos e irmãs que orem, busquem a sabedoria do alto, estudem o seu candidato, saibam da vida dele e votem de maneira consciente. Mas humanamente falando, é frustrante olhar para as pessoas e saber que existem várias promessas durante a campanha política, na qual muitas vezes elas não serão cumpridas, porque são homens, mulheres falhos e falhas como eu e você, e muitas vezes querem vender uma imagem simplesmente para ganhar o nosso voto. E é assim que acontece. Se pesquisarmos aí os candidatos, você vai perceber que na campanha tem várias promessas, mas no decorrer do mandato eles vão se esquecendo ou simplesmente vão deixando de lado tudo aquilo que eles prometeram. Mas aqui, irmãos e irmãs, nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando do homem, do Deus que se fez homem. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Mas a promessa que Ele fez para você e para mim, a promessa que Ele deixou revelada na sua palavra, ela se cumpre de maneira completa, de maneira genuína, porque Ele não é homem para que minta. Amém, queridos?
E Ele deixou uma promessa para você e para mim, dizendo que todos os dias Ele estaria conosco até a consumação do século. Então, todas as vezes que nós falarmos aqui em promessa, em confiar, lembre-se que não tem nada a ver com o nosso contexto, não tem nada a ver com o ser humano, mas nós estamos falando de um Deus vivo, que é fiel, que é justo, que é amigo, que não falha, que não fracassa, que chega na hora certa, no tempo certo, que não esquece de você e de mim, que está ao nosso lado todos os dias, até o final de tudo, até que Ele volte para arrebatar a sua igreja. Então o que a igreja precisa fazer diante desse texto é confiar. Conforme eu disse, nós temos um chamado, irmãos e irmãs. Você foi chamado por Cristo. Se você nos acompanha, ainda não entendeu o significado da sua vida, confesse Jesus, o Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependa da sua vida de pecados e confesse a Ele, porque não existe outro caminho, não existe outra razão de estarmos nesse mundo, se não for para vivermos como Jesus, se não for para vivermos para Ele. Amém, igreja? Pena que não dá para ouvir os seus comentários aí, visualizar aqui, interagir com você na live aí também. Mas nós temos um chamado, irmãos e irmãs, e nós precisamos ser esses discípulos e discípulos que anunciam o reino de Deus. Essa é a nossa palavra, essa é a direção que o Senhor tem colocado para nós, através do Espírito Santo, a qual é o tempo da igreja exercer o seu chamado. O ide, o simples ide de Jesus, obedecer, avançar. Se toda a autoridade foi dada, é isso que nós vamos caminhando. Então eu tenho um chamado, em primeiro lugar, nós compartilhamos uma mensagem, eu preciso primeiro obedecer toda a autoridade. Jesus estava falando que Ele é o Senhor do universo, então Ele tem toda a autoridade do mundo, estava declarando aos seus discípulos, está declarando para nós, ide. Então se é ide, vá, caminhe, avance, nós precisamos avançar, nós precisamos continuar a jornada. E aí hoje então, se eu tenho um chamado, eu vou confiar, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, e se nós então entendemos esse chamado, nós aplicamos a sua palavra, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. É isso que Ele declarou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que promessa é essa, irmãos e irmãs? Que maravilha saber que Jesus está conosco todos os dias. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós nem percebemos, porque vivemos agitado, na correria, fazemos tantas coisas, oramos atropelado, correndo para lá e para cá, mas nos esquecemos que é um Senhor, um Salvador que está conosco, porque Ele habita em nós. Amém? Se Ele habita em você, se você tem o Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Quando estamos envolvidos então na obra de Deus, nunca estaremos sozinhos. Então toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Então quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós avançamos, obedecemos, avançamos, nós podemos confiar que Ele está conosco. Quando obedecemos o ide, é certo que a presença do Senhor estará conosco. Então não há o que temer, meu irmão, minha irmã. A igreja hoje ela anda temerosa, tímida, mas Jesus é o dono de todo o universo, o Deus poderoso, e Ele está conosco, Ele caminha ao nosso lado. Obedeço porque quem envia tem toda a autoridade. Avanço, pois é uma ação que Jesus espera, ide. Eu confio, pois há uma promessa para mim, como eu disse no início, na introdução, é uma promessa que não é feita por um homem ou por uma mulher, que você coloca os dois pés atrás assim e fala, opa, vamos ver se realmente Ele vai fazer tudo isso que Ele prometeu. Mas é uma promessa feita pelo próprio Senhor. Você tem noção disso? Amém? Ele cumpre todas as suas promessas. Todos os dias quer dizer o seguinte, irmãos e irmãs, no grego aqui, do período de luz do dia, incluindo a noite, em todo momento, ou seja, em todo instante, Ele está com você. Então todos os dias aqui no grego está dizendo assim, que do período de luz do dia, ao amanhecer, ao anoitecer, Jesus caminha ao seu lado, Jesus caminha comigo e com você. O salmista declarou, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. A presença do Senhor, do Espírito Santo, está com você e comigo. Conhecemos a Jesus, confessamos a nossa vida a Ele, o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Ele diz para nós: ide, então nós devemos confiar, porque a presença dEle é garantida, aleluia. Não há o que temer, mas sim caminhar, avançar, com lutas e aflições, é o que Ele declarou. Eu oro, Senhor, não para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Na angústia, na aflição, Ele é Senhor. Se faça a minha cama, se suba aos céus, se faça a minha cama no mais profundo abismo, Deus está lá com você e comigo. No dia da tristeza, no dia da alegria, Jesus continua sendo nosso Senhor. Amém, queridos? Então nós precisamos obedecer o nosso ide, precisamos confiar nessa promessa que não é vazia, que não é fictícia, não é fake news, mas é verdadeira e continua viva, alcançando vidas até hoje, aleluia. Porque Ele não é homem para mentir, toda a autoridade estava sobre Ele, está sobre Ele, o governo do mundo está sobre os seus ombros, nada acontece por acaso, tudo está sob o controle do Senhor. E Ele está dizendo para nós nessa noite que Ele está conosco e nós devemos então confiar na sua promessa. Se estivermos obedecendo o ide, não há o que temermos, Jesus está conosco em todo o tempo. Eis que estou convosco todos os dias, aleluia. Deus disse a Josué: irmãos e irmãs, dispõe-te agora. Então preste atenção naquilo que o texto está revelando para nós. Toda a autoridade me foi dada, ide. Agora, pegando um texto do Antigo Testamento, Deus disse lá, Josué capítulo 1, dispõe-te, ou seja, avance, caminhe. Assim como fui com Moisés, também serei contigo, não te abandonarei. Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, não te deixarei, nem te desampararei. Em outras palavras, confie, eu estou contigo. Você tem confiado, amém? Você que nos acompanha na live, você tem confiado nessa mensagem que diz que nós devemos caminhar, avançar, fazer discípulos, amar as pessoas, viver o Evangelho de maneira simples, ser obedientes à palavra, passar por lutas, aflições, mas com fé no Senhor, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele nos abandona. Continue caminhando, avance. Josué estava diante de um grande desafio, era necessário disposição. Josué, dispõe-te, ide, avance, caminhe, mas não se esqueça que todos os dias eu estarei com você, aleluia. Todos os dias eu não vou te abandonar. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde temos andado, irmãos e irmãs? Será que esse versículo se aplica para nós nessa noite? Não fui eu que ordenei a você, o Senhor ordenou para você e para mim. Esse é o tema do nosso mês, eu tenho um chamado. O Senhor ordenou isso para a sua igreja, de fazer discípulos. É simples, irmãos e irmãs, mas muitas vezes a gente se confunde no meio da caminhada. Não fui eu que ordenei a você, é Jesus falando para nós nessa noite. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ainda assim, muitas vezes estamos temerosos, tímidos, com medo. Precisamos confiar na promessa do Senhor. Eis que estou convosco, quer dizer que a cada segundo, a cada respirar seu, a cada minuto, a cada instante, a cada momento, Jesus está com você. Enquanto você está aqui, enquanto você nos acompanha na live, assistindo, Jesus está com você. Ele não se esquece. Se você está vivo, se eu estou vivo, no fôlego de vida nós adoramos ao Senhor. Ele está conosco em todo o tempo. Se dormirmos, daqui a pouco vamos chegar em casa, é o jantar, vamos dormir, descansar, começa a nova semana. O tempo todo Ele não descansa, Ele continua trabalhando, Ele continua cuidando de nós, Ele está conosco. Que presença maravilhosa, irmãos e irmãs. Você se alegra com essa presença? Amém? Esse é o nosso Jesus, irmãos e irmãs. Então nós precisamos confiar na sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Enquanto o mundo for mundo, enquanto Jesus não voltar,
Ele nos garante a sua presença através do Espírito Santo. Então nós precisamos confiar, irmãos e irmãs. Eu quero trazer aqui um conceito de aliança. No texto que fala sobre a Santa Ceia do Senhor, Jesus está dizendo o seguinte: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Que tem a ver, então, confiar, até a consumação dos séculos, com o conceito de aliança, irmãos e irmãs. Jesus, Ele fez uma aliança com você e comigo na cruz do Calvário. Existiu uma aliança no Antigo Testamento, através do sacrifício. E agora no Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma nova aliança, a qual Jesus fez um sacrifício na cruz do Calvário, eficaz por toda a eternidade, e derramou o seu sangue, simbolizando então essa nova aliança, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Essa aliança, eu compartilhei uma mensagem semana passada para casais, e tem muito a ver com esse conceito de aliança, e Deus colocou isso no meu coração para ministrar hoje. Esse conceito de aliança nós aprendemos através de um curso feito pela Universidade da Família, que a aliança que Jesus fez conosco na cruz do Calvário, ela é unilateral. O que significa? Ela só tem um lado, não depende de dois lados. Diferente de um contrato, pegando o conceito de casamento, o contrato tem duas partes. Se uma parte não cumprir com aquilo que foi acordado, com aquilo que está no contrato, rompe-se então aquele contrato. Por isso hoje nós vemos um caos nos casamentos, muitos vivem um contrato. Então a aliança que Jesus fez comigo e com você, ela é unilateral, ela não depende das duas partes, mas ela depende de uma só parte. Ela dependeu unicamente, exclusivamente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você recebeu Jesus no seu coração, você o aceitou, o recebeu, porque Ele recebeu você primeiro na cruz do Calvário. É graça de Deus, é a favor de Deus, então é unilateral, é incondicional, não tem condições para que você receba essa aliança. Eis que estou convosco todos os dias, é incondicional, porque todos os dias nós falharemos, erraremos, pecaremos, porque somos pecadores, falhos e corruptos. É incondicional, esse é o amor de Deus por nós, é isso que o Evangelho de João 3,16 revelou para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus firmou uma aliança com você, ela é unilateral, não depende do que você faça, ela é incondicional, ela é irrevogável. Então até que o Senhor volte, Ele estará com você, caminhando ao seu lado, porque Ele firmou uma aliança, derramou o seu sangue, aleluia. O sangue simboliza um compromisso tremendo, irmãos e irmãs. Há uns anos atrás, alguns anos, não sei afirmar quantos, a palavra, uma promessa, tinha muito valor. Hoje não tem, como eu disse na minha introdução. Mas o sinal do sangue que é derramado em favor de uma aliança, quer dizer que a pessoa, naquele contexto de aliança, entregaria a vida para aquela pessoa. O sangue era derramado, firmado uma aliança. Então aquela pessoa que firmou uma aliança com aquele parente, amigo, ele então zelaria por aquela vida, a ponto de entregar a própria vida no lugar daquela pessoa. E foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Não depende de quem recebeu, mas sim de quem a fez. Então Jesus tem uma aliança firmada com você, e até a consumação do século Ele estará com você todos os dias, porque ela é unilateral, incondicional e irrevogável. E isso Deus já fez antes de tudo, lá na criação. Deus firmou uma aliança com o seu povo antes mesmo da fundação do mundo. Jesus firmou uma aliança contigo na cruz do Calvário. Ele se entregou por você, meu querido irmão, minha querida irmã. Nos prometeu estar conosco todos os dias, independente de nossas falhas, fracassos, mágoas, traumas e decepções. Há uma aliança estabelecida, o sangue foi derramado, não há como desfazê-la, não há como quebrá-la, não tem como perder a salvação. Se você pensou um dia assim, está errado, biblicamente falando. A salvação é graça, foi firmada uma aliança, você é salvo em Cristo e permanece em Cristo, a sua vida está nas mãos dEle. João 10:28 diz que ninguém arrebata da sua mão, porque Ele é quem nos sustenta. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Então nós precisamos confiar nessa promessa que está diante de nós, e de fazer discípulos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Só nos resta confiar, irmãos e irmãs, só nos resta nos render de maneira integral ao senhorio de Cristo. Nós só amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro, Ele nos alcançou através da sua graça. O que nos resta fazer como igreja é confiar, é nos render diante desse senhorio, diante de tudo aquilo que Ele tem feito, dessa ordenança aí de fazer discípulos. Caminhe, avance, confie, porque eu estou com vocês. É isso que o Senhor tem dito a nós. O que está faltando então para que confiemos no Senhor e vivamos o seu Evangelho? Estou encerrando essa mensagem, irmãos e irmãs, fazendo algumas perguntas para você e para mim também, me incluo nessa fala. O que está faltando para a igreja de Cristo? Responda para você e para o Senhor. Se Ele nos deu uma promessa, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que está faltando para que você e eu possamos confiar e viver o Evangelho do Senhor, viver essa palavra de maneira mais genuína, de maneira mais intensa? Tivemos uma vigília aqui ontem, um tempo de oração, queira como falar esse tempo de oração ou vigília, porque vigília eu entendo que é um tempo muito maior de oração. Tivemos aqui 2 horas, e foi falado sobre isso. Lucas 9:62, do 57 ao 62, está falando que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Vida de intimidade, irmãos e irmãs, o Senhor nos chamou para esse compromisso. É o tempo da leitura bíblica, da vida de oração, o simples, o menos com Deus é mais. Então o que está faltando para que eu e você confiemos nesse Evangelho? Como igreja, como temos encarado a pandemia e os últimos acontecimentos? Como que você analisa tudo isso? Temos visto, irmãos e irmãs, a frieza, cumprimento da palavra de Deus. Aqueles que estão firmes no Senhor estão firmando mais ainda, entendendo tudo isso, esse princípio. Mas há muitos que estão se esfriando na fé, caminhando distante. Como nós temos recebido tudo isso que tem acontecido? O que será o amanhã? Há uma segunda onda? Não há? Há vacina? O que vai ser, irmãos e irmãs? Vocês estão entendendo? Nós precisamos confiar na promessa que foi feita de Jesus. Precisamos viver o Evangelho. Ide, fazer discípulos e discípulas. Temos confiado no Senhor a ponto de exercermos o nosso chamado? Reflita sobre a sua vida, eu preciso refletir. Uma última pergunta para nós: quais são os frutos de nossa caminhada cristã? Se nós temos obedecido o nosso ID, se nós entendemos o nosso propósito de vida, se nós estamos exercendo o nosso chamado, quais são os frutos da nossa caminhada cristã? Eu encerro esse sermão dizendo: Jesus continua tendo prazer em usar a sua vida. Acredite e peça a sua ajuda. Ele é Deus presente e não te abandonará. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus que promete e faz. Nada que está escrito nessa palavra, nas Sagradas Escrituras, vai passar batido. Tudo irá se cumprir. Vai passar tudo nesse mundo, mas a palavra do Senhor não passará. Se você entendeu esse chamado, apenas confie e viva para o Senhor em nome de Jesus. Se coloque em pé. Vamos orar encerrando esse culto. E você que está em casa também acompanhando essa live, eu peço que você feche os seus olhos e ore juntamente comigo em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que foi pregada nessa noite. Nós temos um chamado, precisamos obedecer, avançar, é uma ação, é o ID, mas nós precisamos confiar. No meio da caminhada, o desejo de desistir, o desânimo, os problemas, as lutas desse mundo muitas vezes querem roubar a nossa fé. Mas se nós entendermos, ó Pai, que foi feita uma promessa, foi feita uma aliança na cruz do Calvário conosco, que não depende de nós, ela é incondicional, irrevogável, unilateral. Nós entenderemos que o Senhor caminha ao nosso lado. Nós entenderemos que o Seu Espírito Santo está todos os dias conosco, enquanto respiramos a cada segundo, a cada instante, enquanto acompanhamos esse culto, esse sermão, essa palavra, os louvores aqui, enquanto iremos para a nossa casa, enquanto encerraremos a live, desligaremos o nosso celular.
estaremos envolvidos em outras atividades, enquanto iremos dormir, o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua cuidando de nós. Então nos ajuda a viver nesse tempo tão desafiador. Pai, como o povo chamado, escolhido para viver um chamado do ID, é simples, nos ajuda a amar as pessoas. Temos declarado isso aqui neste mês. Nos ajuda a nos envolver na oração, na leitura da palavra, a interceder pela igreja, pela vida da igreja. Pai, o Senhor levanta homens e mulheres em todos os lugares. Temos igrejas das mais diversas, mas cada igreja é ímpar, cada igreja tem a sua singularidade. O Senhor chamou o povo da Manaim aqui para exercer esse chamado, nessa região, nessa cidade. Então nos ajuda, Senhor, a entender as nossas características, a entender o que precisamos fazer, a viver esse evangelho simples, puro, fiel à Tua palavra, em nome de Jesus. Sabendo que tudo está nas suas mãos, sabendo que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco todos os dias. Foi isso que o Senhor declarou a Josué: desponte agora, caminhe, não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso, eis que estou contigo todos os dias, por onde quer que andares. Foi essa a sua promessa dada aos seus discípulos, essa a sua promessa dada a cada um de nós. Então, Espírito Santo, oramos e pedimos, aplica a Tua palavra no nosso coração, que nesse tempo de pandemia, dos últimos acontecimentos, que possamos entender qual é o nosso papel na sociedade, qual é a nossa função, e a Tua palavra já nos ajuda nisso. Somos sal, luz desse mundo. Então nos ajuda a viver essa palavra. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, glória a Deus pela sua vida, que essa palavra faça parte da sua caminhada, você que nos acompanha também. E a todos recebam a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos alcançou sem que nós mereçamos, o amor de Deus que é incondicional, que continua nos amando porque tem uma aliança conosco, aleluia. A presença, o encorajamento, Pai, eis que estou convosco, que é a presença do Espírito Santo, que esse Espírito Santo continue caminhando conosco todos os dias, nos encorajando, nos iluminando para viver a Tua palavra em nome de Jesus, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa caminhada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Amém, amém, queridos. Fiquem todos na paz, uma excelente semana e Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.